Uma placa com a frase "sob nova direção" normalmente indica que aquele empreendimento mudou de dono. A palavra direção, neste contexto, vai indicar a ideia de um novo comando ou uma nova liderança, uma nova administração. Mas a palavra direção também tem a acepção de sentido, rumo, caminho. De modo que, sob nova direção, poderia indicar que aquela pessoa está num novo rumo de vida, tomou um novo sentido na vida, ou ainda tomou uma reorientação ou uma nova orientação na sua vida. A palavra bíblica conversão ou arrependimento inclui todos esses três sentidos da palavra direção. Inclui estar sob uma nova liderança, sob uma nova administração. Inclui também que a pessoa mudou de rumo, mudou de direção, está num novo caminho. E, em terceiro lugar, que ela agora tem uma nova orientação na vida. Ela foi reorientada, sua vida então tem uma nova orientação. Vários textos bíblicos convocam e exortam as pessoas ao arrependimento, à conversão. Desafiam para terem uma nova direção na vida, tomarem um novo rumo na vida, submeterem-se a um novo Senhor, a novos valores, a reorientarem sua vida em novas perspectivas. Um dos textos onde isso acontece é o texto de Isaías, capítulo 31, versos 4 a 9. Nesse capítulo nós temos o quinto ai da série de ais nos oráculos de Isaías, que começou lá no capítulo 28 e segue até o 35, esta parte. Este ai aqui no capítulo 31 pode ser subdividido em 4 partes. Há uma ameaça, narrada nos versos 1 a 3, uma promessa de proteção, nos versos 4 e 5, um convite ao arrependimento, nos versos 6 e 7, e um oráculo contra a nação que ameaçava o povo de Deus na época, a Assíria, nos versos 8 e 9. Quanto à ameaça, nós tratamos hoje cedo, e nós vimos que o desafio ali era confiar totalmente em Deus, diante das ameaças e crises que ocorrem na vida. Agora trataremos das outras 3 partes, nos versos 4 a 9. E queremos destacar que é preciso uma conversão, que abandone as falsas confianças e os ídolos. Isto é, para confiarmos totalmente em Deus, torna-se necessário uma conversão que nos leve a abandonar as falsas confianças e os ídolos. Leiamos então o capítulo 31 do livro de Isaías. Diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, e os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado,
e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o leãozinho rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém, protegê-la-á e salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, ó filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram para pecardes. Então, a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada não de homem a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. De medo, não atinará com a sua rocha de refúgio. Os seus príncipes espavoridos desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Oremos. Senhor, que a tua graça venha sobre nós neste momento, concedendo-nos compreensão, amor e desejo de praticar a tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Para confiarmos totalmente em Deus quando as ameaças e crises surgem na vida, se faz necessário uma conversão que abandone as falsas confianças, que abandone os ídolos. E isto deve ser assim, porque Deus tem prometido que vai salvar o seu povo. Precisamos então abandonar as falsas confianças, abandonar os falsos valores, as falsas seguranças, os ídolos que criamos em nossa vida, porque o nosso Deus já tem prometido que vai salvar o seu povo. Nessa segunda parte do capítulo 31, nós temos Isaías dizendo que recebeu uma palavra do Senhor. O Senhor lhe disse, e o Senhor está dizendo que vai fazer alguma coisa. O Senhor está revelando algo que irá realizar ainda no futuro. E diante disso que Ele vai realizar, é necessário que hajamos no presente. No caso de Isaías, ele proclamou para que a sua geração tomasse a devida decisão. A palavra que é dita a Isaías é dita na forma de duas símiles, duas comparações, duas figuras de linguagem que fazem comparação. A primeira é de um leão imperturbável e quer dizer que Deus lutará pelo seu povo como um leão que já tem conquistado sua presa. Diz assim, como o leão, ou o filhote de leão, o leãozinho, que está agora, é um leão ainda jovem e está aprendendo, cheio de força. E estes leões, então, já pegaram a presa, já trouxeram a presa para si, já estão dominando a presa. Em certo sentido, eles já até mataram a presa e agora estão com a pata em cima da presa. E estão rugindo, mostrando então que já conquistaram o que queriam. E muito provavelmente a presa aqui foi uma ovelha ou um carneiro. E então se ajunta uma multidão de pastores, daqueles que cuidavam daquele rebanho, e ficam gritando e fazendo um tumulto, e ameaçando o leão com o seu cajado, com as suas varas. Mas o leão não está nem aí. Ele já conquistou o que ele queria. Não há quem possa fazer com que ele tire sua pata daquela presa.
Ele continua então rugindo ali em cima da presa, porque ele já conquistou a sua presa. Mesmo que venha um grande número de pastores que comecem a gritar e a ameaçar, ele nem se espanta, ele nem se abate, ele nem se aflige. Não, o que ele quer agora é um tempo para devorar a sua presa. Ele já conquistou. Esta é a ilustração que Deus manifesta a Isaías. E com isso Deus está querendo dizer, da mesma maneira, eu vou descer para lutar em prol do meu povo. O meu povo estará sendo atacado. Naquele contexto, o ataque viria do império da Assíria, que estava dominando toda aquela região da Mesopotâmia, do Oriente Médio, e queria conquistar Jerusalém. Então eles viriam, rodeariam Jerusalém, ameaçariam, fariam barulhos, enviariam cartas, enviariam mensageiros para amedrontar os moradores de Jerusalém. Mas Deus está dizendo, eu descerei, tal como aquele leão sobre a presa, eu vou descer e vou rugir e não vou nem me perturbar. E não vou nem me espantar com o tumulto que estará sendo provocado, com o barulho que os inimigos vão fazer. Eu vou descer e vou lutar, e vou guerrear em prol do meu povo, em prol do Monte Sião, que era o monte da cidade de Jerusalém, um local na cidade de Jerusalém, onde o rei Davi, depois de conquistar a cidade, tinha edificado tanto o palácio real como o templo do Senhor. E com o passar do tempo, a expressão Sião ou Monte Sião passou a se referir a toda Jerusalém e hoje até muitas vezes a todo o povo judeu. Então Deus está dizendo, disse para Isaías, da mesma forma que um leão, depois de ter dominado a presa, fica sobre ela, esperando o momento de devorá-la, e nada o perturba, nada o espanta, nada o aflige ou o leva a se afastar da presa, da mesma maneira, eu irei descer sobre o meu povo, irei lutar em prol deles, e nenhum inimigo irá destruí-lo. Aí vem uma segunda comparação, uma segunda símile. Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, protegendo-a, salvando-a, poupando-a e livrando-a. Aqui fala de uma ave que está voejando sobre o seu ninho. Ela tem o seu ninho, ela colocou ali os seus ovos, talvez os seus filhotes já estejam nascendo, e ela fica sobrevoando o ninho. E a ideia dela sobrevoar o ninho é de proteger, não permitir que nada possa chegar perto e ou tirar os ovos, ou matar os filhotes, ou ameaçar. E Deus agora está dizendo, da mesma maneira, como uma ave fica voejando, pairando sobre o ninho, com as aves estendidas, de olho, para proteger ali os seus filhotes, eu também vou proteger, vou cuidar da cidade de Jerusalém. Vou estender as minhas asas para protegê-la. Eu tomarei o devido cuidado para que ela não seja atacada. Eu vou livrá-la, isto é, salvá-la. Eu vou resgatá-la. Eu não vou permitir que os inimigos a ataquem. Eu irei poupá-la. E a expressão aqui, poupar, é passar por cima. As outras vezes em que esta expressão apareceu nas Escrituras, foi lá no Êxodo, na instituição da Páscoa. Quando então Deus falou para os israelitas que deveriam então matar um cordeiro e pegar o sangue e com uma espécie de pincel feito de uma planta e sopo, eles deveriam passar na porta. E naquela noite o anjo do Senhor sobrevoaria o Egito.
E na casa onde tivesse o sangue na porta, ele passaria por cima. Isto é, ele pouparia. Ele não entraria na casa para matar o primogênito. Mas na casa que não tivesse o sangue, ele entraria e mataria o primogênito. E aqui então, Isaías usa a mesma expressão para dizer que Deus iria poupar, iria passar por cima do seu povo. Não iria executar o juízo, iria livrá-lo, isso é, providenciar um meio de escape, fazer um meio para este povo escapar. Essas duas símiles, então, dentro daquele contexto, para a geração de Isaías, indicavam que Deus iria protegê-los. Eles deveriam ter total confiança em Deus, abandonar os seus ídolos, abandonar suas falsas confianças, porque Deus estava garantindo, e garantindo com imagens bem vívidas, que Ele não arredaria o pé de proteger o seu povo, que Ele desceria, ficaria com o seu povo, e iria proteger o seu povo, tal qual um leão que está de posse da presa, tal qual uma ave que está protegendo o seu ninho. A promessa de Deus de trazer salvação deveria fortalecer a confiança e levar o povo a abandonar os seus ídolos, a abandonar suas falsas confianças e descansar nas mãos de Deus. Esse tem sido o enfoque do profeta Isaías, ou de Deus através do profeta Isaías. Deus já havia dito para aquele povo que era no descansar, que era no confiar em Deus, que era na tranquilidade que eles encontrariam a sua salvação. Mas aquele povo ainda continuava agitado, achando que poderia escapar das ameaças com base em seus próprios esforços, com sua própria força. Mas Deus estava dizendo, é na conversão de vocês, é no voltar para mim, é no descansar em mim, como Ele disse no capítulo 30, verso 15, que vocês vão encontrar a vossa força, que vocês vão encontrar a salvação. A mesma reação do povo naquela época, nós notamos em nós hoje, quando enfrentamos problemas, dificuldades, ameaças. Nós queremos descobrir um meio, descobrir uma maneira, descobrir em nós mesmos recursos, descobrir um método ali ou acolá, um caminho que está fora de nós, para enfrentarmos aquilo que nos ameaça. E o nosso coração fica agitado. E nós ficamos usando uma outra imagem utilizada pelo profeta Isaías, como folhas de árvores diante de uma ventania, balançando agitados para lá e para cá, ansiosos, preocupados, em pânico, nos agarrando numa coisa, nos agarrando noutra coisa, buscando isso e buscando aquilo. E Deus está dizendo, sosseguem, confiem em mim, vocês são meus, a segurança de vocês é minha, é tarefa minha, é trabalho meu. Como diz aquele hino, né? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho. Descansar em Deus. Confiar em Deus. Aceitar as promessas de Deus. Reconhecê-lo como o Supremo, que está no governo de tudo. Que está cuidando de nós. Que está tomando os devidos cuidados. E no tempo certo, na hora dele, de acordo com o plano dele, Ele vai cuidar de nós, Ele vai providenciar o livramento, Ele vai então trazer para nós a salvação e o escape que nós precisamos. Conversão inclui esse abandono das falsas seguranças,
inclusive da confiança nos esforços próprios, da confiança nos recursos próprios, para descansar e esperar em Deus. Para termos uma confiança total em Deus, quando surgirem as crises e ameaças da vida, é necessário uma conversão. Uma conversão que abandone as falsas confianças, que abandone os ídolos, porque Deus já tem prometido. Deus já tem prometido cuidar de nós. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa dele. Ele mesmo disse que ele conhece e sabe até o tanto de fios de cabelo que nós temos na cabeça. E que para que alguém possa nos fazer o mal, tem que passar pela mão dele. Ele tem prometido que não nos desamparará, que estará conosco. Ele tem garantido que tudo que se faz necessário para nos conduzir até o destino final, que é o céu, Ele vai providenciar, ou melhor, Ele já tem providenciado. Nosso papel é confiar e prosseguir. Como cantamos ainda há pouco, pedir a Ele forças para continuar. Continuar a crer, continuar a confiar nele, diante dos problemas e crises da vida. Não devemos nos desesperar, deixar o nosso coração inquietado, o nosso coração em pânico, ansioso, mas descansar em Deus. Arrependimento inclui esta confiança, que abandona as falsas esperanças e descansa em Deus, confiando nas promessas que Ele fez de cuidar de nós. Mas a segunda razão, porque para termos uma confiança total em Deus, diante das ameaças da vida, se faz necessária uma conversão, é porque nossa rebeldia tem nos levado a nos afastar de Deus. Todos nós temos nos rebelado contra Deus. E isso aparece agora nos versos 6 e 7. Quando Deus então se dirige ao seu povo naquela época, os filhos de Israel, e diz: convertei-vos, isto é, retornem, voltem, abandonem o caminho que vocês estão seguindo e voltem para mim. E se você está acompanhando o contexto, o caminho que aquele povo estava seguindo era o caminho da confiança nas outras nações, da confiança nas alianças e acordos com outras nações. E aqui no capítulo, da confiança no acordo que fariam com o Egito, a confiança no exército egípcio, com seus cavalos, cavaleiros e carros, nas forças armadas do Egito. E Deus está dizendo: convertei-vos, parem com isso, voltem para mim, convertam-se, voltem, retornem, redirecionem a vida de vocês para aquele de quem tanto vos afastastes. Vocês tiveram uma rebeldia, e não foi uma rebeldia qualquer. Foi uma rebeldia profunda. Foi uma rebeldia que levou vocês a ficarem distantes de mim. E eu agora estou convocando, chamando vocês a se voltarem para mim. É interessante que talvez o povo de Israel não tivesse percebido o quanto haviam se afastado de Deus. E isso ocorre também com a gente. O nosso afastamento de Deus não acontece de uma hora para outra. Você não dorme confiando em Deus e acorda incrédulo. Não é assim que acontece. Você não dorme perto de Deus e quando acorda está a quilômetros dele. Não é assim que acontece. Isso vai acontecendo pouco a pouco. Vai acontecendo detalhe a detalhe. É um vacilo aqui. É uma coisinha que você julgou sem importância. Uma pequena desobediência aqui.
um pequeno deslize acolá, uma falta de vigilância aqui, um outro descuido ali, e você vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. E aí quando você desperta, está longe. E talvez você nem saiba como foi que tudo isso aconteceu. Ah, mas foi acontecendo aos pouquinhos. Foi uma roda de amigos, no qual eu fui, e começaram com algumas brincadeiras, um tanto obscenas, mas eram coisas tão pequeninas, que eu até ri e que achei que aquilo não comprometia em nada. Daqui a pouco, foi outra coisa, e foi outra coisa, e foi outra coisa. E quando pensa que não, está longe. Faz-me lembrar um certo árbitro de futebol, que gozava de grande conceito, até que um dia descobriram que ele vendia os resultados dos jogos. Isto é, ele já assumia que tal jogo, tal time tinha que ganhar, ou tinha que dar empate, ou o outro time, e ele já ia para o jogo para fazer o resultado. E foi perguntado como foi que ele entrou naquela. E ele disse, um dia, eu já era árbitro profissional, e um dia me chamaram para apitar um jogo de futebol amador. E eu fui. E depois me deram um bom dinheiro por ter apitado aquele jogo, mais até do que eu ganhava, apitando uma partida profissional. Depois eles me chamaram uma segunda vez, eu fui. Daí a pouco eles me chamaram, mas disseram, olha, isso aqui é só um jogo amador, mas nós temos uma roda de apostas entre nós, e nós apostamos em tal time. E você tem que fazer de tal maneira que esse time ganhe. Você não precisa nem fazer descaradamente. Você pode aí arrumar alguma coisa e fazer com que o time ganhe. E aí você leva tanto da aposta. E ele fez. E daqui a pouco veio outro jogo amador. Outro jogo amador. E ele, não, isso aqui é só entre os amadores, não é profissional. Aí um dia aquele mesmo grupo disse, pois agora a gente quer que você faça no jogo profissional. Ele falou, não posso, não. Você vai ter que fazer. Porque você já está em nossa mão. Se você não fizer, a gente diz para todo mundo que você já fez no futebol amador e tua carreira acabou. E aí ele foi fazendo. Era uma vez ou outra. Mas daí a pouco, passou a ser sempre. Até que ele foi descoberto, banido do futebol, o nome jogado na lama. É desse jeito que nós nos afastamos de Deus. É aos poucos. São pequenas armadilhas. Satanás é esperto. Ele não apresenta o abismo ou o veneno logo ali. Não. São pequenas doses. São pequenos convites. Tentações aparentemente inocentes. E nós vamos indo, vamos indo, vamos indo. Um dia você descobre que perdeu o gosto por ler a Bíblia, que não acredita mais na oração, que não tem mais prazer em estar nos cultos da igreja. Você descobre que o seu prazer está agora em fazer coisas que são contra Deus. E você se descobre até sem forças para enfrentar isso. E você, mas como foi que eu cheguei a esse ponto? E você olha para o passado e vê o tempo em que você servia, o tempo em que você andava com Deus, a alegria que você tinha, a empolgação com as Escrituras, com a oração, com o serviço de Deus. E você muitas vezes se tornava diante dos seus colegas até chato, porque só queria falar sobre isso. Mas hoje você está achando chato quem quer falar sobre isso. Não aconteceu de uma vez. A rebeldia foi profunda, mas ela foi sendo cavada aos pouquinhos. Não foi um buraco que surgiu de uma grande tempestade ou numa grande enchente, não.
Foi um buraco que foi sendo cavado, pouco a pouco, por uma água que ia passando, ia passando, ia passando, e foi cavando, e foi cavando, e você achando que não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema. E na hora que você acorda, o buraco está grande, a rebeldia está profunda, e você está distante. O que fazer? Arrependimento, conversão. E aqui, a volta tem que ser de uma vez. Se o desvio foi aos pouquinhos, a volta não pode ser aos pouquinhos. Porque não existe volta aos pouquinhos. Você não vai deixando o pecado aos pouquinhos. Tem que ser um rompimento radical. Porque quando você pretende deixar o pecado aos pouquinhos, de fato, é ele que vai lhe prendendo ainda mais aos pouquinhos. É ele quem vai lhe engolindo ainda mais aos pouquinhos. Aqui tem que ser uma conversão, uma volta, um converter-se a Deus de quem tanto vos afastastes. Um converter-se que lança fora os ídolos de prata e os ídolos de ouro. E preste atenção aqui. Que joga fora aquilo que tem valor, aquilo que você aprecia, aquilo que você passou a vida cultivando, que é de prata, que é de ouro, que você admira, mas que você admira e que tem valor, mas que está entre você e Deus, que está se interpondo entre você e Deus, que está lhe afastando de Deus, que está plantando em seu coração uma falsa confiança, uma falsa segurança. E tem que jogar fora, tem que lançar fora os seus ídolos, as suas falsas confianças, aquilo que você fabricou, que você criou, que você produziu, mas que está te levando ao pecado, mas que está te colocando contra Deus. E talvez aqui esteja o grande problema, a grande dificuldade da conversão. Coisas que você edificou, que você construiu, que você cultivou, que tem valor para você, que vale a pena. Você se apegou àquilo, você valoriza aquilo, você estima aquilo. E como é agora que eu vou ter que pegar isso e jogar fora? Isso aqui é de ouro. Isso aqui é de prata, isso aqui pertenceu ao meu pai, à minha mãe, está na família há gerações. Esse costume nós temos há não sei quantos anos, essa prática nós temos há não sei quanto tempo. Eu trabalhei, eu suei para conquistar isso aqui, isso está dentro de mim, é parte da minha vida. Como é que eu tenho que tirar e jogar fora? É isso que é conversão, é isso. É isso que é arrependimento, é isso. Aquilo que muitas vezes nós cultivamos, nós amamos, nós gostamos, mas que estão nos levando ao pecado. Fabricamos, cultivamos, criamos, mas para o nosso pecado, que nos leva a desconfiar de Deus, que nos leva a nos afastarmos de Deus, que nos coloca distante de Deus. Conversão inclui isso aqui, atrapalha, então fora. Mas é de ouro, fora. Mas é de prata, fora. Não quero mais. Está se interpondo entre mim e o meu Deus. Devo jogar fora. Para confiarmos totalmente em Deus, é preciso uma conversão, que abandone as falsas confianças, tanto porque Deus tem prometido que vai nos salvar, como pelo fato de que nós temos nos afastado muito de Deus, temos nos colocado bem distante de Deus. Não podemos diminuir este problema, diminuir o nosso pecado,
diminuir os ídolos que carregamos em nossos corações. Temos que admitir que muito do nosso medo, do nosso pânico, da nossa ansiedade, das nossas mágoas, são dos ídolos que cultivamos, das expectativas irreais, daqueles valores que nós carregamos na vida, o valor que queremos ser reconhecidos, de querer ser reconhecido, o valor de querer ser famoso, ou o valor de querer ser rico, ou o valor de querer ter uma vida cheia de conforto e prazer. Todos nós fomos acumulando em nosso coração oratórios, prateleiras de ídolos, e fomos colocando lá e acarinhando e cultivando, e até desculpando isso. Não, mas eu só estou pensando no meu bem-estar. Não, mas isso é para o bem da minha família. Não, mas que mal tem em querer um certo reconhecimento, em que mal tem em querer isso ou aquilo, e nós vamos carinhosamente, amorosamente, criando esses nichos dentro do nosso coração, colocando lá os nossos ídolos, e de repente um desses nichos cai, um desses ídolos quebra, pronto, aí dá o desespero, aí bate a ansiedade, aí vem o pânico, aí vem a mágoa, aí vem a depressão. Mas o que foi? Não, é que eu apostei minha vida nesse relacionamento, ou eu coloquei todas as fichas da minha vida nesse emprego, ou nessa carreira, ou nesse curso, e não está dando certo, pelo menos não está dando certo do jeito que eu queria. Sim, o ídolo quebrou, só isso. O ídolo se demonstrou muito fraco. O nicho que você colocou e no qual você se agarrou não tinha força para te sustentar, arrebentou, quebrou, foi isso. O problema não está nem na coisa em si, talvez. O problema está na sua expectativa, no peso que você colocou naquilo, na segurança, na confiança exagerada, no valor desequilibrado. Esse foi o problema. E agora que a realidade mostrou, que a máscara caiu, aconteceu isso. É preciso jogar os ídolos fora. É preciso atirar longe os falsos valores. É preciso fazer como o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 3. O que para mim era lucro, isso considerei perda. Por causa de Cristo. Cristo vale mais do que tudo. Arrependimento inclui aquela atitude que Jesus ensinou na parábola, ou em duas parábolas, uma delas do grande tesouro, do homem que havia arrendado um pedaço de terra para fazer sua roça. Mas ali, enquanto ele estava preparando a terra para o plantio, ele percebeu que tinha uma botija naquele terreno, que tinha um tesouro enterrado ali, e aquele tesouro valia muito. Ele depressa cobre aquilo, deixa lá onde estava e vai até o dono. E diz, olha, eu mudei de ideia. Eu não quero só arrendar o teu terreno não, eu quero comprar. Porque naquela época, ele comprando, ele teria direito a tudo que estava no terreno, inclusive o tesouro que estivesse debaixo do solo. Ele comprando era dele. E ele chega para o dono e diz, olha, eu quero comprar o terreno. Eu não quero só arrendar. Aí o dono diz, olha, mas é muito caro. Aquele terreno é muito caro. Quanto é? É tudo que você tem. Pois eu vendo tudo que eu tenho. Eu quero o terreno. Porque ele sabia que ali tinha um tesouro que valia tudo que tem. E Jesus disse lá em Mateus 13, o reino dos céus é assim. É alguém que encontrou um grande tesouro e é exigido tudo que ele tem, e ele com alegria se desfaz de tudo que tem, porque ele quer aquele tesouro. A segunda parábola foi da pérola, do negociante de pérolas, que vivia de comprar e vender pérolas. Um dia, ele encontra a pérola perfeita,
a mais bela e mais valiosa pérola. E ele quer comprar. Mas a pessoa que é dona diz, é muito caro. É tudo que você tem. Ele diz, pois eu vendo tudo que eu tenho, porque essa pérola vale muito para mim. E Jesus disse, assim é o reino dos céus. Arrependimento é isso. Arrependimento é você reconhecer que em Cristo e no Evangelho você encontrou o maior tesouro da sua vida. E você agarra. E agora não abre mão dele por nada. Mas você vai perder a vida. Perco a vida. O Evangelho vale mais. A salvação vale mais. Minha alma vale mais. Minha vida com Deus vale mais. Mas você vai perder o seu emprego. Perco o emprego. O Evangelho vale mais. Minha vida com Deus vale mais. Você vai perder a família. Paciência. O Evangelho vale mais. A vida com Deus vale mais. Arrependimento é isso. É lançar fora tudo que se coloca entre você e Deus, por mais valioso que seja, por mais arraigado que esteja em você, por mais duro que seja cortar esse hábito, este vício, ou seja lá o que for, arrependimento diz, jogue fora. É radical. Jogue fora. E agarre-se com Deus. Devemos então, se queremos confiar totalmente em Deus, se faz necessário uma conversão que abandone as falsas confianças. Primeiro, porque Deus tem prometido cuidar de nós, Deus tem prometido nos salvar. E segundo, porque nós temos nos afastado muito desse Deus. Então precisamos de uma volta radical para Ele. Mas em terceiro e último lugar, porque Deus vai destruir os inimigos do seu povo. É preciso uma conversão, porque Deus vai destruir os inimigos do seu povo. Agora os versos 8 e 9. Aqui nós temos um oráculo que é percebido na expressão no meio do verso 9, diz o Senhor, literalmente, palavra do Senhor, oráculo do Senhor. E o que é que diz esse oráculo? Diz que a Assíria, que era a ameaça, que era o bicho-papão, que era a crise do momento daquele povo, a Síria vai cair pela espada. Mas não vai ser a espada da mão humana. Não vai ser destruída pela espada de guerreiros humanos. Não. Será Deus agindo. E é interessante como essa profecia se cumpriu. A gente vai ver isso mais adiante, nos versos 35 e 36 de Isaías, quando chegarmos lá. Quando o exército de Senaqueribe chegou e rodeou Jerusalém, e disse que iria fazer e acontecer, que iria acabar com aquele povo, que iria cercá-los de uma maneira que nenhum alimento iria entrar, nem água, eles teriam que sobreviver, comendo suas próprias fezes e bebendo sua própria urina. Ele disse isso numa noite. No outro dia ele teve que ir embora. Quase 200.000 soldados dele morreram de uma peste. Muito provavelmente uma peste bubônica, uma praga de rato. Deus cumpriu. A Assíria foi derrotada. Não pelo braço do homem, não pela espada de exércitos, mas pela ação soberana de Deus, usando outros meios. Por isso que o povo de Deus deve confiar totalmente em Deus. Descansar totalmente em Deus. E é interessante que pouco antes disso acontecer, eles foram para uma guerra contra o Egito e destruíram, e ganharam a guerra contra o Egito, que era em quem o povo de Israel estava confiando. É como se Deus dissesse, confie em mim, eu resolvo. Confie em mim, descanse em mim, eu resolvo aí a parada. É comigo isso aí. Mas nesse momento isso ainda não tinha acontecido.
Isaías está, pela palavra de Deus, anunciando o futuro. A Síria vai cair, não será um exército humano que irá derrotá-la, não será um exército humano que irá afugentá-la. Eles vão fugir, os seus jovens serão conquistados, e se tornarão escravos, sujeitos a trabalhos forçados. Eles terão tanto medo que não vão conseguir encontrar o caminho para a sua segurança, o caminho para a sua rocha, para o seu refúgio. O medo vai cegá-los de tal maneira, o terror vai deixá-los tão desanimados, que eles não vão conseguir encontrar um lugar de segurança, não vão conseguir encontrar um refúgio. Os seus príncipes, os seus líderes, de tanto medo, vão desertar, vão abandonar sua bandeira, vão abandonar seu estandarte, vão deixar lá e vão sair correndo de tanto medo. E isso quem está dizendo é o Senhor. O Senhor, que tem sua sede em Sião, que tem seu altar em Sião, que tem sua fornalha em Jerusalém. O Senhor que tem o seu templo de adoração lá, e é de lá que Ele vai exercer o juízo, é de lá que Ele vai exercer o julgamento. Nós precisamos de um arrependimento, porque Deus tem dito que vai destruir os seus inimigos. Deus tem dito isso. Aqueles que se colocam contra Ele serão destruídos, serão banidos, serão julgados. Ele está apenas aguardando o tempo certo. É preciso conversão. O Senhor Jesus deixou isso claro no livro de Lucas, no capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Quando algumas pessoas chegaram para Jesus, versos 1 a 5, e comentam com Jesus algo cruel, uma tragédia que havia acontecido. Alguns galileus tinham vindo lá da Galileia para oferecer sacrifícios em Jerusalém, e o governador Pilatos matou todos estes galileus, inclusive misturando o sangue dele com o sangue dos sacrifícios que eles iriam ofertar. E aquelas pessoas então chegaram para Jesus e disseram: o senhor soube disso? O senhor viu aí o que foi que aconteceu? As pessoas chegaram para adorar aí no templo, e Pilatos, olha aí o que ele fez. Ele matou todos esses, e matou os animais e as pessoas, misturando o sangue de todo mundo. E aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? E é interessante a resposta de Jesus, versos 2 e 3. Vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu afirmo para vocês que eles não eram. E digo mais: se vocês não se arrependerem, todos vão perecer. Quando a gente vê uma tragédia acontecendo com outros, por exemplo, quando a gente lê o que nós lemos lá no capítulo 31 de Isaías, do povo de Israel, a gente fica: mas como aquele povo era incrédulo? Como é possível que aquele povo, vez após vez, se afastava de Deus? Como é possível que aquele povo não confiasse em Deus? E a gente fica daqui e se admirando. E aquilo que aconteceu com eles foi bem feito mesmo, tinha que acontecer. Eles eram muito rebeldes. É hora da gente reler esse texto e ouvir Jesus dizendo: e vocês pensam que vocês são melhores do que eles? E vocês pensam que vocês são menos pecadores do que eles? Só porque aquelas desgraças aconteceram com eles e não aconteceram com vocês, vocês pensam que vocês são melhores? E Jesus acrescenta: deixa eu dizer para vocês,
vocês não são melhores não. E se vocês não se arrependerem, todos vocês igualmente vão perecer. Quando a gente olha para outras pessoas, onde aconteceram certas tragédias, certas desgraças na vida, e a gente fica procurando explicação. Ah, deve ser porque fizeram isso, deve ser porque fizeram aquilo, deve ser porque são pecadores demais. Vamos lembrar desse texto. Vamos lembrar do que Jesus está dizendo. Vocês pensam que são melhores só porque isso não aconteceu com vocês? Só porque aconteceu com eles e com vocês não? Não imaginem isso não. Vocês são tão pecadores quanto eles. E se vocês não se arrependerem, vai acontecer a mesma coisa. E aí Jesus continua e dá um outro exemplo. Numa torre na cidade de Siloé, que desabou e caiu sobre 18 pessoas e matou. Aí Jesus diz, vocês estão pensando que aqueles 18 eram mais culpados ou mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Que aquele acidente aconteceu com eles porque eles tinham mais pecados? Vocês estão pensando isso? Deixa eu dizer para vocês, não é não. Eu digo que se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Todos nós estamos na mesma situação. Todos nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos abandonar os nossos ídolos, as nossas falsas confianças, as nossas falsas seguranças, nosso senso de autonomia e autossuficiência, de independência de Deus, e nos voltarmos para Ele arrependidos. O apóstolo Paulo, em Atos 17, pregando ao povo de Atenas, no verso 30 e 31, ele diz, ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porque tem estabelecido um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, isto é, Jesus Cristo, que Ele destinou para isso e que Ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Sim, Deus agora notifica, Deus agora avisa todas as pessoas que se arrependam, porque o juízo vai chegar. Ele tem um dia, quando Ele vai punir os seus inimigos. Se queremos confiar totalmente em Deus, é necessário um arrependimento que nos leve a abandonar as falsas confianças, as falsas seguranças. E isso deve acontecer, porque Deus já tem prometido cuidar e salvar o seu povo. Isso deve acontecer, porque nós temos nos afastado muito de Deus. E isso deve acontecer, porque Deus há de julgar os que se colocam contra Ele. Deus vai trazer juízo àqueles que não se arrependem, àqueles que teimam em permanecer em seus pecados. A mensagem que permanece é aquela mesma que tanto João Batista como Jesus pregaram. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento que nos leva a abandonar os nossos pecados, a romper com aquilo que nos leva a pecar, a romper com aquilo que mesmo tendo valor, sendo de prata ou de ouro, que mesmo sendo feito por nós, mas nos leva ao pecado. É preciso romper com isso e voltar para Deus, se de fato queremos confiar totalmente em Deus, porque Deus tem prometido cuidar de nós. E Ele tem falado que há de julgar os nossos inimigos. Amém.